Abra sua Bíblia, amém, amados? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 35. E vamos ler até o 40. Mas antes de ler, eu quero fazer uma introdução para que a gente possa, de fato, compreender, o motivo desse tema, a razão desse tema que estamos iniciando hoje. Quando nós nascemos, nós somos introduzidos numa cultura familiar, dependendo do lugar que a gente nasce, a gente também vai ter aquela cultura do bairro, da vizinhança, a gente vai ter a cultura social da época, aquilo que vai transformar a gente a ter uma cosmovisão de que vai ser apresentado. Vou dar um exemplo melhor. Eu nasci num determinado bairro do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, não nasci no Espírito Santo. A minha família que me criou, ela tinha as peculiaridades dela, a maneira que minha mãe me criou, onde eu nasci, a realidade da minha família. A minha época, quase 55 anos atrás, o mundo social era diferente do que ele é hoje, muito diferente. Eu sou da época que a gente, Marluce mais ainda, nem sonhava que ia ter internet um dia. Isso era algo que inimaginável. E sem contar todas as mudanças que nós fomos vivendo na sociedade. Então, na época que eu nasci, na família que eu fui inserido, eu pegando pessoas da minha própria época, mas que nasceram num outro tipo de família, nasceram num outro lugar, nós com certeza temos cosmovisões diferentes, isto é, a maneira da gente olhar a vida, olhar o mundo, ela acaba sendo diferente. E a maneira que a gente vai sendo criado, a gente começa a criar estereótipos, isto é, nós começamos a ter uma ideia, dentro dessa criação que resultou uma cosmovisão, a gente vai começar a ter uma ideia daquilo que é belo e daquilo que é feio, daquilo que a gente vai chamar de bom e daquilo que a gente vai chamar de ruim, daquilo que a gente vai ter como sonho e daquilo que a gente vai dizer, eu não quero isso de maneira nenhuma. E nós pegando pessoas assim e colocando pessoas de distintos lugares e de distintas épocas, a gente vai ver que uma outra coisa a gente vai concordar e outras a gente vai discordar pra caramba beça. Por quê? Porque nós fomos criados, isso não tem para onde a gente correr, dentro daquilo que vai formar em nós conceitos, vai formar em nós ideias. Um exemplo, normalmente, o homem gosta de carro. E se eu for perguntar aqui, nós vamos ter gostos talvez diferentes de carro que nós falamos, caramba, esse é o carro que se eu pudesse, eu teria. Dependendo de como a mulher foi criada, ela vai querer um determinado tipo de roupa ou de cabelo, dentro de todo aquele quadro que ela viveu, ou da influência que ela está tendo. Isto é, por causa desse conjunto todo, a gente vai olhar para alguém e vai dizer assim, esse alguém é bonito, ou esse alguém é feio. A gente tem um amigo da Rebeca, que muito tempo que a gente não vê, né, filha? Que todos nós lá em casa achamos um rapaz desprovido de beleza. Mas minha esposa fala que o cara é lindo. E a gente até hoje não entende esse negócio, E isto é, a gente vai criando aquilo que a gente vai falar que agrada e que desagrada. De onde a gente espera alguma coisa, de a gente não espera coisa alguma. Nós passamos a ser assim, porque nós somos do mundo caído, e nesse mundo caído a gente vai sempre pertencer a um tipo de sociedade, a um tipo de quadro, e esse quadro vai formatar quem nós somos. Só que quando a gente vem para Cristo, tirando os gostos peculiares, a maneira de nós vermos o outro, teria que ser de um só padrão. Porque a nossa mente tem que ser a mente de
Eu achei que ia bem. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Nós passamos a ser cidadãos dos céus. Assim sendo, a maneira de eu olhar o outro, de eu perceber o outro, ou de eu mesmo esperar que o outro se torne, tem que ser segundo o conceito de Cristo. Amém, amados? Vocês concordam com isso? Mas a gente cria tanto estereótipo que quando nós vamos ver, quando a gente lê é bonito, mas quando nós vamos ver Deus chamando, pode achar que eu vou ler o texto, tá, gente? Não esqueci, não. Quando a gente vê Deus chamando Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus busca Abraão numa terra pagã, dos caldeus. Imagina, um Deus que repudia a idolatria, que condena, que só Ele pode ser adorado, glorificado, porque só Ele é Deus e digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ele que quando quer buscar alguém para ser o pai da fé, para ser pai de multidões, para que a partir dele todas as famílias sejam abençoadas, ele pega alguém do paganismo, do lugar de idolatria. Coisa que com certeza eu e você, nos estereótipos que nós criamos, não faríamos. Alguém faria isso, gente? Para buscar alguém da idolatria, do paganismo, para ser o pai da fé? Não faríamos isso. Quando a gente vai ver Davi ser escolhido, nem seus próprios pais esperam isso, lá em 1 Samuel 16, nem o pai dele, e nem os seus irmãos, tanto é que ele fica esquecido, e tem que Deus falar Deus falar para o profeta Natã, olha, eu não vejo como vê os homens, porque os homens veem a aparência. Quando a gente vai para a história de Moisés, amados, uma das histórias para mim mais loucas que existe. Moisés tinha que morrer, pela graça e misericórdia de Deus, ele vai ser cuidado pela filha de Faraó, cresce no bem e bom, aprendendo línguas, aprendendo ciências da época, aprendendo a guerrear, e daqui a pouco Deus pega Moisés e leva para ser cuidador de ovelhas. Aí quando tu fala assim, agora não tem mais jeito, porque 40 anos passaram, o cara não sabe mais guerrear, perdeu tudo isso. Diz Samuel para mim que ele é faixa preta de Kung Fu. Eu achei que fosse todo pretinho, mas ele disse que ele é faixa preta de Kung Fu, né, Samuel? Mas não sei se ele lembra alguma coisa pelo tempo. Porque quem sabe disso, você quando não pratica vai perdendo habilidades. E aí, quando agora Moisés cuida de ovelha, Deus fala, vou te levantar para libertar meu povo lá do Egito. E aí Deus vai usar outras maneiras que não tem nada a ver com a que eu e você esperamos, que é tiro, pancada e bomba. Deus vai manifestar o seu poder para poder libertar o povo. E aí, pulando rapidinho para que a gente possa ler o texto, a gente vai chegar em João 1,46, ou se eu não me engano é João 1,46, que quando Filipe apresenta Jesus para Natanael, Natanael vai dizer, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por que era Nazaré? Uma cidade de 500 habitantes mais ou menos, que não tinha nenhum pedigree de que um dia saiu de lá um profeta, saiu alguém lá de referência, um lugar que fazia parte da Galileia, que é chamada de Galileia dos gentios. E a promessa é que Jesus viria de Belém. Então, como que vai vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas por que Natanael fala isso? Por causa do estereótipo que ele criou. Quando o próprio Jesus começa a fazer seus sinais, seus milagres, o que o pessoal vai dizer? Não é esse filho do carpinteiro? Não conhecemos os seus pais? Não conhecemos os seus irmãos? Como pode ele dizer que ele é o que a gente vai ler agora? O pão da vida. Vamos lá, capítulo 6, verso de número 35. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Desci dos céus, não para fazer a minha vontade,
mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele falou que todos que forem até ele, que o Pai enviar a ele, qualquer um que o Pai enviar, esse ele não lançará fora, ele jamais rejeitará. Quando ele fala a todos, e quem conhece a história da escolha dos discípulos, dos 12 discípulos, ele fala isso porque ele pratica esse negócio. Ele vai chamando, já falei isso aqui, eu sei que eu falei no estudo, mas não lembro se eu falei em pregação. Ele chama cobrador de imposto para andar com Pedro, que levava sua cuchara, levava sua espada junto com ele. E eu fico pensando, só eu pensando, né? Pedro acordando com a espada ali, olhando para Pedro e falando, para Mateus e falando: olha, rapaz, você sabe que você meteu a mão em mim, você me roubou, hein? Você me cobrou imposto para Roma, ainda cobrou a mais. E Jesus vai pegando esse povo para andar junto, para dizer: olha, eu vim para todos, eu vim para que ninguém se perca, é o que Pedro depois vai dizer. E quando nós, no dia a dia, consciente ou inconscientemente, nós vamos lidando com as pessoas, nós acabamos, querendo ou não, consciente ou inconscientemente, fazendo acepção de pessoas. Eu não sei com vocês, mas eu sei que eu já passei por isso muitas das vezes. Tu olhares para alguém e dizer assim, no começo da minha caminhada, então, quando eu estava envolvido de missões, e você sair, né, para outros lugares, né, outras cidades, outros estados para fazer missão, e tinha um determinado grupo que eu, no começo da minha caminhada, eu me envolvi com missões desde a conversão, e tu olhar para um determinado grupo e falar: ah, não adianta ir ali não, ali ninguém vai dar ouvido, ninguém vai aceitar Jesus, não adianta não. E ao mesmo tempo tu falava: não, mas eu tenho que ir porque eu vim aqui para fazer missão, eu vim para pregar o evangelho. Aí tu ia lá, pregava, daqui a pouco está um chorando, está um se rendendo a Jesus, está um falando: ó, vai para minha casa para orar pela minha família. E eu a princípio olhava e dizia: Wanderson, não vou ali, por quê? Porque foi criado dentro de mim uma concepção daqueles que Deus vai salvar e não tem como salvar. Ou então daqueles que Deus vai usar e não tem como Deus usar. Quantos de nós cristãos olhamos para tais pessoas quando querem fazer algo e dizemos: ah, isso aí não dá não, vamos, aquele ali tem mais cara de quem consegue. Ou então aquele ali tem uma posição melhor, que vai ser melhor para eu conseguir fazer aquilo. Nós vamos criando estereótipos, que esses estereótipos vão tirando da gente as pessoas às quais Deus quer alcançar, as pessoas às quais Deus quer usar, as pessoas às quais, pelo intermédio de quem Deus vai abençoar a gente mesmo. Mas como a gente vai criando o quadro, a gente vai dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, a acabar os teus filhos? Não, tem um ruivinho lá, cheio lá de sarda, que cuida de ovelha, aquilo ali não dá para nada. E Jesus vai falar: mas é com esses que eu estou contando, é esse que eu espero. Se tu vais ver aqui, tu vais ver em Marcos 10, vai estar o Senhor falando: deixe vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Criança e mulher nem era contado na época, e Jesus está falando: deixe-as vir até mim, porque delas já pertence, já é o reino dos céus. Quando a gente vai pegar Jesus tratando as mulheres bancaram o ministério de Jesus, e quando ele ressuscita, quem que vai dar notícia? As mulheres que não tinham voz, que não iam contada. Deus vem quebrando todos os paradigmas, todos os estereótipos que nós criamos, para dizer que ele veio para
todos, e o desejo dele é levantar a todos segundo o chamado e o propósito dele. Isso não tem a ver com o meu olhar, não tem a ver com o teu olhar, isso tem a ver com o desejo do coração de Deus, o poder de Deus e a graça de Deus. E a única coisa que ele espera é que eu e você não sejamos pedra de tropeço para aqueles que ele quer alcançar e para aqueles que ele quer usar. Porque a gente gosta de falar que um pode e o outro não pode, um vai e o outro não vai, um serve e o outro não serve. E Deus vai o tempo todo quebrando isso na Bíblia, e a gente não aprende. É o tempo todo como eu estava conversando, eu tenho um filho que vocês não conhecem, de 33 anos. E meu filho ontem, eu tenho uma luta, eu já falei aqui, né, para ir para musculação. E eu sou obrigado a ir, principalmente para fortalecer os músculos da perna. E ontem, depois de uma luta muito grande, eu falei, eu vou. Quando eu estava no elevador, meu filho começou a me fazer umas perguntas bíblicas. E aí eu falei, estou montando na motinha, quando eu chegar lá a gente conversa. Resumindo, 1 hora na academia e não consegui malhar nada, que fiquei 1 hora conversando com meu filho e respondendo um montão de perguntas a eles da Bíblia. Eu falei, 1 hora que eu vou para casa. Eu falei, filho, eu vou montar na moto em casa, a gente continua. Foram 2 horas e pouca, eu mostrei para a Rebeca, 2 horas e pouca de conversa. E uma das coisas que a gente conversava era como Deus usou Oséias. Vê se Oséias, e a maneira que Deus usou Oséias, se enquadra nos nossos estereótipos. Se enquadra no nosso jeito de escolher e de agir. Deus chega para um profeta e fala, vai casar com uma princesa, não é? Com uma mulher lindona. Não, é com uma prostituta. A mulher dá a volta nele. E aí Deus fala, volta lá, vai buscá-la de novo. Tudo isso para poder falar para Israel, olha, assim como era na vida de Oséias, vocês têm feito comigo, mas eu não os rejeitei. Vê se isso se encaixa com a gente. Vê se a gente olha para um quadro desse e fala, olha, isso aí é de Deus. A gente rapidinho ia falar, se a gente está lá no meio de Oséias, do povo, né, Vinícius? A gente ia falar, está em pecado. Olha isso aí, que doideira. E depois quer falar que é profeta ainda. Aí depois passa um tempo, a gente vai ver lá o livro de Oséias para saber que era Deus que estava na vida dele. Olha os amigos de Jó. Veja os amigos de Jó. 7 dias, quietinho, pianinho. Daqui a pouco eles começam dentro de toda a cosmovisão que eles criaram. Jó, se tu estás vivendo isso, é porque tu estás em pecado. A culpa é tua. Deus, ele só trata assim porque você está em pecado. Chega no final da história, Jó também vai apanhar um pedaço de Deus. Deus começa a fazer um montão de perguntas para Jó, para mostrar que, olha, Jó, tu não é tão bambambam assim. E no final, Deus só abençoa os amigos de Jó, porque Jó ora pelos amigos. Essas concepções, elas cabem na maneira que a gente vê a vida, que a gente vê o próximo. Isso se enquadra na nossa maneira de olhar para as pessoas, e olhar cheio de amor e de misericórdia, sabendo que aquela pessoa foi criada por Deus, para a glória de Deus, e que nós não sabemos o propósito de Deus na vida dela. A gente chamaria, se eu e você tivéssemos lá na época, eu não sei se vocês conhecem bem o livro de Amós. Gente, Amós, ele cuidava de boi, planta, era do povo, era do norte. Deus chama Amós vai profetizar no sul, na terra que não é terra dele. E quando ele está lá, o pessoal começa a censurá-lo. E eu amo a resposta de Amós. Eu não era profeta. Olha o padrão, eu não era profeta, nem filho de profeta. Não é um padrão? Aí ele fala, mas Deus me tirou lá de trás, das fezes dos animais, das plantas, e me trouxe para cá, para eu poder profetizar para a vida de vocês. Não se enquadra no que a gente normalmente tem de visão da vida e do outro. E por causa disso a gente vai fazendo acepções. Eu e a Alessandra hoje fomos lá
É Shopping Cachoeiro, né? Isso. E quase que dá para a gente fazer um culto, Joana. Eu, Alessandra, parando a moto, vem Joana. A gente conversando com Joana, vem Gabriel. Aí a gente entra, foi lá na ótica, levantou o preço. E aí eu tomo um veneninho que eu já ensinei para algumas pessoas. É um veneninho que Rubens nunca fez, mas é um veneninho que eu aprendi no Peru, que é a herança dos incas. 2 limões espremidos assim, maca peruana, gengibre, açafrão e mel. Eu não sei que é uma gripe há mais de 11 anos. Tomo dia sim, dia não. E eu estava assim, essas coisas, e parei lá para comprar lá. E aí estou eu comprando, Silanilda aparece. Falei, irmão, olha o Silanilda. Aí Silanilda veio, saiu, estou eu comprando de novo. Parece Rodrigo e Pedro. Eu falei, já vamos fazer logo um culto nesse negócio aqui, né? E aí, conversando com o Rodrigo e com o Pedro, a gente começou numa conversa que, nessa conversa, saiu algumas histórias. Eu jogava bola para um rapaz, no time de um rapaz que depois ele se converteu, mas na época ele não era convertido. E ele era empresário, ele tinha uma condição bacana, economicamente falando, mas ele andava todo largadão. Ele andava com a bermuda quase sempre meia suja, porque ele ficava mais no estacionamento que ele tinha do que em outro lugar, sandalinhas de havaiana, camiseta, e como ele suava muito, ele botava uma toalha aqui, uma barba toda feia, mas era, e ele feio, gente boa, gordinho, mas feio, tadinho, mas parceiro demais. E aí eu fui com ele para ele comprar um carro numa determinada agência, ele falava isso hoje. E ali que eu comecei a crer que eu estava tendo uma direção para a pregação de agora. E aí, eu fiquei no carro, que o carro dele era ruimzinho, velhinho. E o cara cheio de dinheiro. Aí ele entrou na loja, na agência. Anda para lá, anda para cá, anda para lá, anda para cá. Rubens, ninguém foi falar com o cara. Ninguém. E eu lá no carro olhando, né? Que botou na calçada, eu estou lá. Aí ele veio, passei para o outro lado, ele entrou. Vamos lá em casa, Rogério. Na verdade, o pessoal lá me chama de Rogerinho. Rogerinho, vamos lá em casa. Aí ele foi na casa dele, ele, desse jeito que eu descrevi, a esposa dele, loira, olhos azuis, branca, toda bonitona. Até hoje eu falo, mas o que você viu no gordinho, pá? E a gente, né, depois eu pude acompanhá-lo, que ele faleceu, acompanhar a família, mas enfim. E aí ele ficou no carro, a Márcia entrou. Quando a Márcia pisou na agência, parecia até aquele filme Uma Linda Mulher. Eu não sei se ele fez inspirado naquilo. Quando ela botou o pé, veio todo mundo. Aí ela foi, olhou. E aí ele já tinha combinado com ela. Para no carro que você gostar. Ela foi, parou. E aí ele veio atrás e o pessoal tudo olhando para ele. E eu lá no carro, no volante, né? Falei, qualquer coisa, vamos embora. Aí eu lá no volante. Aí ele foi, abraçou a Márcia. Aí o rapaz ficou sem entender nada. Você gostou desse? Ela, gostei. Ele foi, abriu a bola assim, que ele não botava dinheiro em banco. Um montão de dinheiro jogado assim, embolado assim, um montão de dinheiro. Eu ia comprar aqui à vista, mas a gente vai comprar ali do lado, tá? Pegou a Márcia, saiu, foi para o outro lado, comprou à vista o carro, igualzinho que ela tinha gostado na outra agência. Porque a gente vai criando estereótipos. E a gente faz isso na fé. A gente olha pessoas com os nossos olhos, não com os olhos do céu, e começa a dizer quem pode e quem não pode, quem presta e quem não presta, quem Deus pode levantar e quem Ele não vai levantar de maneira alguma. Então toda hora a gente está dizendo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, e toda hora a gente tem que ouvir de Deus. Eu não vejo como os homens veem. Eu, quando me converti, para a glória de Deus, no meu primeiro ano, Marluz, primeiro ano de convertido, eu pude levar 46 pessoas a Cristo na igreja que eu congregava, fora os que foram para a Assembleia e os que foram para a Batista. E num determinado culto, eu quero ainda que a gente volte a isso, mas vamos devagarzinho, porque na igreja metodista, quarto domingo é culto de quê, Enésimo? Você que é das antigas? Missões. E a gente perdeu esse trem, lamentavelmente. E aí era culto de missões. E eu, assim que eu me converti, eu trabalho desde 9 anos de idade. Eu fiquei 3 anos desempregado, Vinícius. Com cursos, com formações, e não consegui emprego em lugar nenhum. Depois eu entendi o que Deus queria fazer. E aí, na sexta-feira, eu e uns irmãos orando na minha casa. E aí um irmão virou para mim e falou assim, em profecia falou que Deus falou que ia me
que ia me exaltar. E eu falava, pô, me exaltar como, gente? Porque eu morava numa casa de barro, Marlon. Como que Deus, desempregado, como Deus ia me exaltar? E aí no culto acontecendo, no final da pregação, o pastor Jorge virou e falou assim, e nós temos um missionário aqui, Rogério da Amaral, vem aqui. E eu, quando estava caminhando, uma irmã falou do meu lado assim no banco, isso aí, missionário, maior prostituto. Por quê? Porque antes de eu me converter, e eu já falei isso aqui, minha esposa me conhece o antes e me conhece o depois. Antes de eu me converter, eu era muito namorador. Mas na cabeça dela, não tinha como isso ter mudado. Não tinha como isso ser transformado. E no final da história, ela, depois de anos, Samuel, ela falou que o anjo do Senhor apareceu para ela, falando que Deus tinha uma obra comigo e com ela. A Alessandra sabe dessa história toda. Mas lá no começo, eu era um prostituto. E era Deus usando o pastor para realizar o que ele havia me dito na sexta-feira. Isso era no domingo. Porque nós continuamos olhando para as pessoas segundo os olhos humanos e não segundo os olhos de Deus, segundo os conceitos do homem pecador e não segundo os conceitos do Espírito Santo. Deus levanta quem Ele quer, usa quem Ele quer, da maneira que Ele quiser e da hora que Ele quiser. E o chamado dEle é para que todos sejam salvos, e quem for a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. E porque a gente acha que a gente pode escolher quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, quem pode ser usado e quem não pode ser usado. É óbvio que cada um tem o seu chamado ministerial. É por isso que um completa o outro e a gente se torna o corpo, qual cabeça é Cristo. Por isso que uns foram chamados para pregação. Os outros foram chamados para uma vida, não é que todo mundo tem que orar, mas sabe que outros têm esse negócio ardendo o tempo todo e Deus usa. Uns vão profetizar, outros vão interpretar, e assim a igreja toda ela é edificada. E não é você que vai escolher e não sou eu que vou escolher. Aqui eu não fiz, porque eu cheguei e o negócio já estava meio mastigadinho. Mas toda a igreja que eu chego, e isso ainda vai acontecer, cadê Neuza? Ainda vai acontecer também aqui. Eu começo a colocar pessoas, principalmente no culto durante a semana, porque domingo é difícil eu abrir mão, mas para pessoas para pregar e para dirigir. Porque se tem um lugar que isso tem que ser desenvolvido, é onde? Aqui, na comunidade da fé, aqui que os dons, os talentos têm que ser descobertos. E é aqui que eu vou conseguir saber quem tem jeito e quem não tem jeito, quem tem o chamado e quem não tem chamado. Isso não tem a ver com a cara, isso não tem a ver com a conta bancária, isso não tem a ver com qual lugar do Espírito Santo mora, isso tem a ver com o chamado de Deus, propósito de Deus, e o Deus que não faz acepção de pessoas e chama a todos, louvado seja Deus. Mas a gente começa a falar, não, já tem esse povo, que esse povo é bom, esse ali não é tanto. A igreja que eu me converti, Lelei, era muito engraçada, amo aquela igreja. A gente tinha uma divisão no meio da igreja. José era um lado, era o chamado dos canela de fogo, do fogo puro. Do outros era o pessoal de carne pura, era o pessoal que não era muito crente. Porque de um lado tinha esse povo que estava sempre de saiona, sempre de calça, de cabelão, que ia para monte, ia para isso, ia para aquilo outro. E do outro lado já era o pessoal que já era mais para faculdade, não estava muito, não tinha muito tempo para isso, mas era visto como o pessoal da carne pura. Aí eu me converto, e como eu sou meio vira-lata, eu transito para tudo quanto é lado. Então eu estava no meio de carne pura, vamos para a praia, vamos jogar, aí bola, eu mesmo chamava, vamos jogar bola, vamos fazer festa. Aí daqui a pouco tinha oração no monte, tinha oração na casa. Eu tinha um grupo de amigos que tudo que a gente fazia, jovens, eu me converti com 22 anos. Eu tinha um grupo de amigos que tudo que a gente fazia terminava em oração na casa de alguém. A gente ia para o cinema, voltava, vamos orar. A gente ia comer pizza, voltava, vamos orar. A gente ia fazer qualquer coisa, agora vamos orar. Sempre, tudo terminava em oração. E aí eu conseguia... O povo não sabia o que falar de mim, por quê? Eu estava na carne pura,
mas também estava no pessoal santão, né, dos Canela de Fogo, e não dava muito o que dizer. E graças a Deus eu consegui, de alguma maneira, ser um instrumento que conseguia fazer o pessoal daqui olhar o pessoal daqui de maneira correta, e ao contrário. E a Alessandra, professora de educação física, tadinha, que vocês não conhecem o Rio, mas ainda mais para vocês que tudo é longe. A Alessandra tinha um personal, Samuel, para tu que conhece, de Campo Grande. Ela tinha um personal no Flamengo, tinha outro na Urca, e ela saía varado. Gente, eu estou falando aqui de 80 a 90 quilômetros de distância, de tu ter que pegar 2 ônibus e pegar metrô, dependendo da viagem. E para vocês daqui, ali em Marataízes é longe, né? E aí ela vinha correndo para chegar no culto. Ela chegava no culto lá com aquela calça largona, mochilona, e já atrasada quase sempre, mas queria estar ali cultuando. Aí ela era a carne pura. E aí eu fui e comecei a namorar. Depois de 6 anos, a gente na mesma igreja, a gente começou a namorar. Vinícius, tu que vai casar? Fizeram a aposta que a gente não ia ficar 3 meses juntos. A gente está aí com 26 anos de casado, para a glória de Deus, dos mais 26 que Deus vai trazer. Porque a gente olha tudo com o estereótipo de que a gente criou e não como Deus olha. A gente não tem nem preocupação de perguntar, Senhor, como que o Senhor olha fulano? Como o Senhor olha? Me dá os olhos espirituais, me dá os olhos dos céus. E quando brotou, eu não tive dúvida que quando brotou esse tema no meu coração, porque a gente tem que quebrar paradigmas. A gente tem que começar a pensar como Deus pensa, olhar como Deus olha, amar como Deus ama. Meu Deus, a gente às vezes vê uma pessoa quietinha no banco e não sabe como é a história dela, não sabe qual a intimidade dela com Deus. Quer ver uma coisa que eu não, por favor, só entenda a minha posição e eu vou tentar dar respaldo bíblico para isso. Uma coisa que me mata é quando a gente acha que todo mundo para adorar tem que estar levantando as mãos, ou tem que estar dando glórias, viu, com o encarno, quando eu estou pregando, pô, não tem nenhum glória, mas eu falo isso porque eu sei que tem a ver com o momento da mensagem. Mas a gente acha que espiritual é quem faz isso, e a pessoa tem um jeito dela, o jeito dela de adorar a Deus. Tem uns que não falam nada, mas choram o tempo todo. Vocês conhecem alguém assim, gente? Que não chora, não fala nada, mas é um quebrantamento diante de Deus, que eu olho assim, eu falo, Deus, faz isso comigo também. Tem outros que é igual a Marluce, pode ser qualquer música, o passo é o mesmo e o ritmo é o mesmo, né, Marluce? Mas é o jeito dela, é ela e Deus. Aí chega alguém e quer dizer, tem que ser dessa maneira, só tem que ser uma maneira, a maneira que agrada a Deus, a maneira que Deus aprova, a maneira que glorifica a Deus. O restante é multiforma da graça de Deus se manifestar, louvado seja Deus. E a gente tem que parar de ser pedra de tropeço. A gente tem que parar de achar que os nossos olhos que estão certos e não os de Deus, que os nossos conceitos que são bons e não os de Deus. Do contrário, a gente vai ficar sendo barreira para aqueles que Deus quer alcançar, porque Ele falou, todos que vierem. Mateus 28, eu amo quando Deus fala que é para ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aí Mateus 11, Ele falou, se está pesado para tu, se está ruim para tu, se cumprir toda a Torá é difícil, é um peso muito grande, então vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim. É Jesus batendo no peito e falando, é comigo, sou eu que resolvo, sou eu que liberto, sou eu que dou um peso leve e pego o pesado, sou eu que restauro, e isso é para todos, aqueles que quiserem vir, venham, é para todos, e a gente vai impedindo. É óbvio, Rodrigo, que a gente tem que saber o chamado, né? Não dá para eu chegar para você e falar, vou cantar, bota aí meu nome. Não dá, meu Deus do céu. É o Simoncol, o bom senso. Não tem a ver com cosmovisão, tem a ver com você saber quem você é e para onde você foi chamado. Aí como tinha, né, a expressão antiga, não sei se chegou aqui, cada um no seu quadrado. Mas fora isso, Deus não faz acepção. O Éder pode dizer melhor do que eu, né? Do dia do ar livre, ele contando de que chega um rapaz para vender, era meia, né?
E no final o rapaz vai dizer: eu só quero um abraço. Porque talvez ele não tenha recebido esse abraço. Porque outras pessoas pudessem ter olhado para o quadro de vida dele, segundo o seu próprio olhar, e não segundo o olhar de Deus, e não falou: não tem como eu abraçá-lo, não dá para eu abraçá-lo. Mas quando ele encontrou alguém que pudesse fazer isso, chorou, depois foi olhar para a Josi, para a psicóloga, depois ficamos aqui juntos conversando. Lamentavelmente não apareceu mais, não consigo falar com ele naquele telefone de jeito nenhum, mas a gente pode falar que naquele dia ele descobriu o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus, a graça de Cristo Jesus. Isso ele não pode negar mais, porque olhamos sem acepção de pessoas. Eu fico olhando igrejas quando pastores sentam, e eu estou nessa caminhada pastoral já tem um tempo, e eu estou indo para terminar, gente, falta menos que faltava. E pastores julgam o outro pelo número de gente na igreja, pelo número de dízimos que entra. É óbvio, amado, que sempre há alegria, e eu falo como pastor, quando você vê a igreja respondendo, Deus acrescentando pessoas, Deus acrescentando, é óbvio. Mas a gente não consegue entender, talvez, qual é o propósito de Deus na vida de cada pastor. E eu quero terminar dando alguns exemplos. A gente vai pegar Jesus Cristo, que leva apenas 12, somente 12. Um trai, a gente conhece a história, outro nega. A gente vai pegar João Batista, que ia pregar no deserto, e a Bíblia fala que uma multidão ia ouvi-lo, mas o tempo de ministério dele foi pequenininho, porque ele morreu. A gente vê Paulo pregando para um montão, mas a gente vê Barnabé cuidando principalmente de Paulo, que depois pode ir pregar para um montão, que teve alguém que cuidou dele, que zelou pela vida dele. Mas a gente olha como homem caído, olha. Então, para a gente, o que é vitória, o que é sucesso, não é o que Deus tem para a gente, mas é aquilo que a sociedade vai dizer que é bom, aquilo que as reuniões pastorais vão dizer que é legal. E aí o povo, na busca disso, de responder aquilo que o homem, olha, vai pregando heresias, vai pregando mentira para a igreja encher, e ele poder sentar à mesa e dizer: olha, tantos se converteram, tantos foram batizados, meu dízimo está lá na igreja, está lá em cima. Que a gente possa dizer isso em nome de Jesus, mas não porque a gente forçou a barra, mas porque corações se quebrantaram e se arrependeram dos seus maus caminhos. Mas que a gente precisa entender que a gente não foi chamado para viver segundo o padrão desse mundo. Foi o que a gente aprendeu, 7 semanas falando: não vos conformeis, sejam transformados para ser instrumento de transformação. E aí não tem a ver com o que eles vão aplaudir, tem a ver com o que Deus aplaude. Não tem a ver com se o outro, se ele se enquadra na minha cosmovisão de vida. Tem a ver que ele é especial para Deus. Na cruz Jesus morreu por ele, porque ele morreu por todos. E uma igreja que é a igreja do Senhor, ela é para todos. Vem Jesus em João 4 e vai dizer: importa eu passar por Samaria. Como era Samaria? Um lugar que era com costumes idólatras, porque se misturou com outro povo, ou com outros povos, melhor dizendo, de uma briga tremenda com os judeus. Aí vem esse, que não tem estereótipo, que não faz acepção de pessoas, e fala: importa, é necessário, é importante que eu passe por Samaria. E lá ele vai encontrar uma mulher. Gente, olha a cosmovisão da época, a cultura da época. Nenhum homem sério, principalmente se fosse rabino, ele poderia falar com nenhuma mulher na rua. Se ele fosse casado, ele não podia
Josias, andar de mão dada com a esposa, porque não podia, isso não era bem visto. E Jesus vai sozinho conversar com a mulher, que tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha não era dela. E essa mulher alcançada, transformada, e ela vai de novo quebrar todos os paradigmas. Ela vai agora, ela, mulher, com essa história nas costas, em direção aos homens para dizer: eu encontrei o Messias. A primeira missionária que a Bíblia vai contar é a mulher de Samaria. Você iria lá? Você esperaria que ela fosse a primeira missionária? Com a cosmovisão que a gente tem, com os estereótipos que a gente criou, a gente iria até essa mulher? A gente esperaria que ela fosse a primeira missionária? Da cruz, Jesus disse que está consumado. Mas em João 3,16 está escrito que Ele veio para todos os que nele crê. Todos. Não mais pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já falei isso aqui. Se Deus permitir eu ficar aqui um tempo e a gente também crescer em termos de construção, nunca faça uma salinha especial para mim, para o pastor. Quero ter uma salinha para receber as pessoas, como eu falei que a gente quer fazer ali. Mas eu não sou melhor do que vocês em nada. Eu posso dizer, talvez, que eu tenha uma vida que se dedique mais a estudo do que alguns. Talvez eu tenha uma vida de oração a mais do que alguns, não de todos. Mas eu sou igualzinho a vocês. Resgatado pela graça, pela maravilhosa graça de Jesus Cristo, alcançado de uma maneira que eu nunca imaginei. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca cheirei, eu treinei luta e nunca briguei na minha vida. Eu não sei o que é esse negócio. Estudioso, trabalhador desde novinho. Para que esse cara vai se converter? Mas ele falou: com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí. Ele me atraiu, eu fui até ele. Estou aqui falando para você que Deus não faz acepção de pessoas, que Jesus é para todos, todos, todos. Quem diria que um dia Rogerinho estaria aqui no Espírito Santo, em Nova Brasília, pregando o Evangelho para esse povo que aqui está? Nunca, nunca. Como eu vi, eu não dou 2 anos para ele sair, mas era o pessoal não cristão com a visão do mundão. Mas mal sabia eles que eu já tinha aprendido a ver quem é Cristo, porque Ele abriu os meus olhos e Ele me amou. Por favor, em nome de Jesus, não julgue ninguém para condenação, só julgue para absolvição. Não trate aquele por quem Jesus Cristo morreu na cruz por desdém. Não brinque com o Evangelho, que ele é coisa séria, e quando você brinca com isso, em relação a alguém, você está fazendo acepção de pessoas. Eu estou tentando acabar, gente. Saímos dessa ótica hoje, fomos para uma outra, que onde trabalha a Dani, a neta, né, da Carmozino. Isso aí, neta, né? E quando cheguei, já cheguei dando um carrinho no joelho dela, cheio de amor, e falando para ela: Vinícius, vou falar para você o que eu falo para os meus filhos. O céu é de verdade, mas o inferno também. Jesus gastou mais tempo falando de inferno do que falando de céu. Vocês já leram isso na Bíblia? Conta lá. Quase o dobro de vezes ele fala mais do inferno do que ele fala do céu. Porque na cabeça da gente, todo mundo já vai pro céu. Eu conversando com ela, eu falava do Miguel Falabella, não sei quem via aí vídeo show. Todo mundo que morria, ele fazia aquela mãozinha e foi pro andar de cima. Ninguém nunca foi pro inferno.
Era só para o céu. Porque céu é onde todo mundo acha que vai. E vem Jesus e fala, existe também o inferno. E eu vim para livrar vocês de lá, eu vim para livrar a todos. E toda vez que a gente não leva o evangelho sério para alguém, a gente está fazendo acepção, a gente está falando para essa pessoa que ela vai para o inferno e se bobear, estou indo junto contigo. E Jesus veio para salvar a todos, para encher todos do Espírito Santo, para capacitar e fortalecer a todos, para dar dons espirituais para todos, porque a todos Ele confiou uma grande obra, para que todos sejam uma só família em Cristo Jesus. Amém, amados? Tem alguma coisa para cantar, Vinícius?